parece extremamente importante no momento do segundo turno entender que nós temos dois projetos de país que são diferentes e que esses dois projetos são projetos muito diferentes em relação à política externa também, a nossa relação com o mundo. Nós temos o projeto do PSDB, que já começou na época do Fernando Henrique Cardoso com um princípio que fez muito mal ao nosso país, que foi a ideia de que não só nós estávamos satisfeitos com as relações internacionais, com a ordem internacional, mas que nós deveríamos ser um bom aluno do mundo desenvolvido. Né? Aquele velho sonho de ser primeiro mundo, como se fosse desejável ser primeiro mundo. Como se no primeiro mundo hoje nós não tivéssemos um grande mal-estar, uma crise econômica e um contexto social extremamente negativo, tanto para a população em geral como especificamente para a classe média. Então esse querer ser primeiro mundo sem uma visão crítica do primeiro mundo custou que o Brasil curvasse a espinha a interesse dos Estados Unidos, a interesse de outros países envolvidos também, e fez com que nós não ocupássemos no cenário internacional um lugar muito importante, que é o lugar da contestação dessa ordem, que é o lugar de fazer novas propostas, de tentar incidir na governança global. Isso muda radicalmente com a chegada do Lula ao poder. O Brasil reivindica um papel, o Brasil questiona a ordem internacional. Uma das áreas em que isso ocorre é a área da saúde. Por exemplo, se nós analisarmos as posições dos estados da América do Sul na Assembleia Mundial da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, nós vemos uma contestação da proposta dos países desenvolvidos de cobertura universal de saúde, a visão do seguro, a visão de que o direito à saúde não é um direito universal, a visão da privatização dos sistemas de saúde. Esse é uma dos muitos exemplos que eu poderia citar em que o Brasil veio trazer uma nova visão. Cooperação Sul-Sul, especificamente na área da saúde, tudo que o Brasil fez, a ideia de cooperação estruturante em saúde, que nós precisamos fortalecer os sistemas de saúde. Esse é um exemplo de grande atualidade, porque nós vimos agora com a crise sanitária do Ebola, que essas crises são grandes catalisadoras de conservadorismo, tanto do ponto de vista do racismo, da xenofobia, como da evidência de que não adianta ficar mandando dinheiro para ajuda pontual em crises sanitárias, é preciso construir sistemas públicos de saúde nesses estados. A falta deles é que ocasionou essa crise que nós vivemos agora. Então houve uma mudança de fato de qualidade na política externa brasileira com a chegada de Lula ao poder. É essa política, essa nova política externa brasileira que está ameaçada no momento em que ela deveria se consolidar. Se nós tivermos a eleição de Aécio Neves, nós voltamos à visão de proximidade com os países envolvidos, nós voltamos à visão do bom aluno dos Estados Unidos. Isso é claríssimo quando se fala, isso está escrito no programa de governo do candidato Aécio Neves, que nós precisamos nos aproximar do Pacífico. Vejam que coisa curiosa, nos aproximar do Pacífico. É também um velho mito de que um dia o Brasil terá o acesso conquistado pela via da negociação aos mercados dos Estados Unidos e da Europa. Essa é uma ingenuidade imperdoável, se é que de fato ela é uma ingenuidade, porque mesmo que nós tivéssemos acesso a esses mercados, o que de fato não ocorrerá, o discurso do livre comércio é um discurso que o mundo desenvolvido faz para fora, ele não aplica dentro do seu território, jamais aplicou, mas se por acaso ocorresse um grande milagre no mundo e o Brasil tivesse acesso a esses mercados, será que nós temos condições de competitividade com esses mercados? É claríssimo que o interesse do Brasil é ter uma outra agenda de política externa, inclusive de política comercial. É a construção de alianças virtuosas entre os países do Sul, com economias que são complementares, com infraestruturas para comércio que precisam ser desenvolvidas, construídas, com a qualidade, a tangibilidade dos nossos acordos de integração regional. Então eu vejo duas propostas que são radicalmente diferentes. Se engana quem diz que essas duas candidaturas são mais do mesmo, elas são muito diferentes, sobretudo nesses temas que eu acabo de referir, e creio que o interesse nacional ele se vê claramente contemplado na proposta de Dilma Rousseff. Esse olhar para os irmãos da América do Sul não é caridade, não é benemerência, é o interesse do próprio Brasil, inclusive para proteger os nossos recursos naturais, para que a gente seja capaz de gerir os nossos interesses energéticos em diversas outras áreas, hídricos, que são extremamente importantes, para que a gente finalmente construa uma perspectiva regional da gestão desses recursos, para que cresça o nosso comércio intra-regional, para que a gente supere rivalidades.
tudo isso fica claro na proposta de Dilma Rousseff e, infelizmente, na proposta de Aécio Neves, nós temos um retrocesso, aquela visão do que muitos autores chamam de republicanismo aristocrático, essa ideia de que é uma pequena elite que sabe fazer política externa e que é capaz de governar o país, inclusive uma ideia que se mostra falsa. Vejamos o que é o governo do estado de São Paulo, por exemplo. Imaginar que essa classe nos governa é qualificada tecnicamente, é esquecer que nós não temos mais água na torneira aqui em São Paulo. Não é? Então, esse é um outro mito, de que só as elites poliglotas sabem fazer política externa, um mito que Lula jogou por terra já no início da sua gestão. É isso que nós precisamos resgatar, e é nessa perspectiva sul-americana de que o interesse nacional do Brasil está na integração regional e no diálogo sul-sul, que eu voto Dilma Rousseff no segundo turno das eleições presidenciais.